Olá, boa noite. Novos vídeos da delação premiada de Mauro Cid revelam que Jair Bolsonaro modificou o chamado decreto do golpe e diz que foi sondado por aliados do ex-presidente após delação. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anuncia crédito extraordinário de 4 bilhões de reais para o Plano Safra, maior programa de crédito rural do país. E você vai ver também. STF define que guarda municipal tem poder de polícia. Os GCMs poderão fazer policiamento urbano e prisões em flagrante. Acidente entre caminhão e ônibus com estudantes deixa 12 mortos no interior de São Paulo. O motorista da carreta foi preso. Ele fugiu do local e não prestou socorro. Bom, começamos com um trágico acidente entre um caminhão e um ônibus com universitários que deixou 12 mortos no interior de São Paulo. A batida aconteceu na rodovia que liga as cidades de Nopuranga e São José da Boa Vista, a 280 quilômetros da capital. As vítimas voltavam da universidade no momento do acidente. Cerca de 30 pessoas estavam no ônibus. 12 delas, com idades entre 17 e 26 anos, morreram na tragédia. Outras 19 foram encaminhadas com ferimentos aos hospitais da região. Entre elas, o motorista do caminhão. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, ele foi preso em flagrante após ser encontrado escondido em um canavial e vai responder por omissão de socorro, homicídio e lesão corporal. Em nota, a empresa em que o condutor do caminhão trabalha diz que ele fugiu porque estava com medo de ser agredido. De acordo com testemunhas, o motorista saiu um pouco da pista e, ao retornar, devido a um degrau no asfalto, acabou perdendo o controle do veículo e atingiu o ônibus. A Universidade de Franca lamentou o acidente e decretou luto oficial de 3 dias, com suspensão das aulas nesta sexta-feira. O governo do estado de São Paulo também se solidarizou com os familiares das vítimas e decretou luto por 3 dias. A Defesa Civil de São Paulo informou que os corpos dos 12 estudantes foram levados para o Instituto Médico Legal de São Joaquim da Barra, onde a maioria das vítimas morava. Um velório coletivo foi marcado para amanhã. O GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, denunciou 16 pessoas por formação de milícia privada, extorsão e lavagem de dinheiro na região do Brás, em São Paulo. Policiais militares estão entre os denunciados. A repórter Estela Freitas traz agora ao vivo mais informações desse caso para a gente. Boa noite para você, Estela. Como é que agiam esses criminosos? Eu acho que a gente não tem o áudio da Estela, né? Daqui a pouco a gente volta com ela, então, com essas informações, Amanda. 50 pessoas foram presas no Rio de Janeiro em uma operação contra o jogo do bicho. Dezenas de pontos de aposta controlados pelo contraventor Rogério de Andrade foram fechados. A ação do Ministério Público contou com o apoio da Polícia Civil e deixou 2 delegacias da cidade da polícia lotadas. 50 pessoas foram detidas na operação, que fechou dezenas de pontos de aposta do jogo do bicho, controlados pelo contraventor Rogério de Andrade, na Zona Oeste. Elas foram ouvidas e liberadas. A ação contou com 100 agentes e apreendeu máquinas de apostas, telefones celulares, talões de resultados e cadernos de anotações. Para a operação, o Ministério Público fez um trabalho de inteligência que levou ao mapeamento das bancas de apostas controladas por Rogério Andrade. Segundo o MP, a ação foi estratégica para permitir que o dinheiro do jogo do bicho seja rastreado. Rogério de Andrade está no presídio de segurança máxima no Mato Grosso do Sul. Ele foi preso em outubro do ano passado pela morte de Fernando Inácio, executado com tiros de fuzil em novembro de 2020. O crime faz parte da disputa pelo espólio do bicheiro Castor de Andrade, que morreu vítima de infarto em 1997. Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de isolantes térmicos na zona sul de São Paulo. A Ilma, que morava no mesmo terreno onde funcionava a fábrica, só teve tempo de salvar o cachorro e os documentos pessoais. A porta da gente já dá visão para a fábrica. Quando eu olhei, o fogo já estava praticamente 10 metros de altura. E a única coisa que deu tempo de fazer foi voltar para o quarto, pegar esse vestido que está em cima da cama, uma bolsa com documento e meu cachorro, e não deu tempo de fazer mais nada. Quando a gente sai na porta, só dava para perceber o teto voando, tijolo, vidro voando e muita explosão.
A família de Luciana estava dormindo quando foi acordada com os latidos do cachorro. A gente ouviu os barulhos e a gente saiu correndo. Quando olhou para cima já estava tudo pegando fogo. Tudo incendiando já. Aí deu tempo para a gente só correr. Não pegamos nada. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 2 horas da madrugada de hoje. As chamas também atingiram 2 fábricas vizinhas, uma de peças de bicicleta e outra de papel. A hora que o Corpo de Bombeiros chegou, o incêndio ele já tinha tomado todo o estabelecimento da fábrica. Então as chamas estavam muito altas. Como eu falei, por essa presença desses materiais combustíveis, eles pegam fogo muito fácil. O fogo já tinha se alastrado por toda a fábrica. Os bombeiros então iniciaram aí o procedimento para conter esse incêndio, para ele não se espalhar para os demais locais. A principal preocupação do Corpo de Bombeiros e da comunidade era com essa escola que fica ao lado da área atingida. Devido à fumaça, as aulas foram suspensas nesta sexta-feira. As causas do incêndio ainda serão investigadas. Por sorte, ninguém se feriu. Vamos dar graças a Deus que estamos todo mundo vivo, ilesos, né? E bens materiais a gente corre atrás. A nossa vida está intacta. Bom, a gente conseguiu restabelecer contato com a Estela Freitas. Vamos falar agora sobre o caso em que o GAECO denunciou policiais militares e outras pessoas. No total foram 16 denunciados por uma série de crimes. Formação de milícia privada, extorsão e lavagem de dinheiro. Isso na região do Brás, que é uma região famosa de comércio popular aqui em São Paulo. Estela, então, os crimes e a história desses criminosos, desses denunciados pelo GAECO. Oi, Amanda, uma boa noite a você, boa noite a todos. Foram quebrados os sigilos fiscal e bancário de pessoas físicas e jurídicas e 9 denunciados foram presos preventivamente. Sobre as apurações, vários vendedores que foram vítimas desse esquema são imigrantes de países da América do Sul e, portanto, não têm acesso a linhas de crédito e tiveram que recorrer a agiotas para conseguir o dinheiro e pagar os criminosos. Esses agiotas usavam os serviços dos policiais militares denunciados para cobrar os inadimplentes de forma violenta. Os criminosos exigiam um pagamento de R$15 mil por ano e mais R$300 por semana para que essas vítimas pudessem trabalhar no comércio do Brás. Entre os alvos da operação estão policiais reformados e policiais da ativa. Amanda, Augusto. Obrigado, Estela. Um policial militar foi flagrado agredindo uma mulher grávida de 8 meses com um cacetete em São Leopoldo, no interior do Rio Grande do Sul. Uma abordagem policial na Vila Painha, em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, terminou com agressões a uma mulher grávida de 8 meses. Não adianta Para, o que é isso? Olha, a mulher tá grávida! Tu batendo em mulher grávida, o que é isso? O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira e foi gravado pela vítima e familiares. A jovem de 21 anos, que não quis ser identificada, relata que momentos antes do ataque, um dos policiais tentou entrar na casa de um parente. Ao fechar o portão para impedir a entrada, o agente teria ficado irritado e reagiu com violência. Um dos golpes atingiu o quadril da mulher, que logo procurou atendimento médico. Em nota, a Brigada Militar informou que serão adotadas as providências para elucidar o comportamento do policial e destacou que não compactua com a conduta do agente. Elucidar o quê? Está gravado, né? Um sujeito desse tem que ser preso. Um homem morreu durante uma ação da Polícia Militar no complexo do Lins, na zona norte do Rio de Janeiro. O criminoso, conhecido como Poca, é suspeito de envolvimento na morte de um capitão de mar e guerra da Marinha do Brasil durante uma cerimônia no Hospital Naval Marcílio Dias, em dezembro de 2024. Ela foi atingida por uma bala perdida quando estava dentro da unidade. Durante a ação de hoje, outro criminoso, conhecido como Boi, foi preso. Ele é considerado um dos principais ladrões de carga da região e estava foragido. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul concluiu que a responsável por matar 4 pessoas envenenadas foi Deise dos Anjos, nora da família. De acordo com as investigações, ela assumiu os crimes em uma carta deixada antes de tirar a própria vida na cadeia. 2 inquéritos com mais de 1000 páginas já enviados ao Judiciário foram apresentados hoje pela Polícia Civil. Um deles sobre a morte de Paulo Luiz dos Anjos,
o sogro de Deise Moura dos Anjos, e o outro sobre o caso do bolo envenenado que matou 3 pessoas da mesma família. Conforme a polícia, após a conclusão dos trabalhos, não há dúvidas sobre a autoria dos fatos. Uma coisa envolvendo um ódio familiar meio sem sentido, né, cultivado há 20 anos e que levou à morte de um sogro, depois tentativa de morte de outras pessoas, tentativa de homicídio. Então, e um fato que envolve uma investigação de uma pessoa que aparentemente não era um criminoso em potencial ou não tinha sinais, mas que apresentou um quadro de quase de um serial killer, né? E a gente suspeita que essa possibilidade pudesse vir a acontecer concretamente. Com a morte de Deise, não haverá indiciamento e nem responsabilização pelo crime. De acordo com a polícia, mesmo tendo a sogra como alvo principal, ela poderia ainda envenenar outras pessoas de fora da família. A cada dia era uma surpresa que nos deixava estarrecidos. A frieza com que ela planejou todo o crime, a forma com que ela se portou diante daqueles fatos, não só diante da família. Deise foi presa no dia 5 de janeiro após a polícia encontrar no celular dela pesquisas sobre arsênio. Ela teria feito 4 compras do veneno e toda a documentação foi encontrada no aparelho, inclusive com a assinatura de recebimento. Trechos de uma carta deixada por Deise antes dela ser encontrada morta também foram divulgados pela polícia. Nesta parte, ela se refere à sogra Zeli, dizendo que mais uma vez ela teria sido a mocinha da história e Deise a vilã. Já em outro trecho, ela confessa que comprou veneno para consumo próprio, já que estava em depressão. Agora, a Delegacia do Consumidor do Departamento Estadual de Investigações Criminais deve apurar de que forma o veneno foi vendido para Deise. 4 motos são furtadas ou roubadas por hora no estado de São Paulo. Esse tipo de crime cresceu mais de 7% no ano passado, na comparação com 2023. Imagens de circuito de segurança registraram o momento em que 2 criminosos furtaram a moto do Renato. Além de ficar sem seu meio de transporte, ele também perdeu sua fonte de renda extra. Então, tinha uns 3 meses só que eu estava com a moto, então é bem recente assim o tempo que eu estava com ela. Inclusive eu utilizava a moto para fazer essa renda extra para poder pagar tanto a parcela dela, quanto fazer minha renda extra também para casa. Então, agora sobrou esse monte de parcelas aí para eu pagar, que eu vou ter que dar um jeito, né? Já este flagrante aconteceu no final do ano passado em uma das principais avenidas de São Paulo. Um motociclista é cercado por 3 criminosos em 2 motos que fazem o roubo e fogem. No ano passado, a cada hora, 4 motos foram roubadas ou furtadas no estado de São Paulo, o que representa um aumento de 7,2% quando comparado com 2023. E 9% dessas ocorrências aconteceram aqui na capital paulista. A demanda por peças de reposição ela é muito grande e os preços dessas peças são muito caras. Daí nós criamos um mercado ilegal aí, né, de peças clandestinas, né? Então é exatamente o crescimento da demanda por peças que explica esse crescimento de roubo e furtos ao longo dos últimos anos. Segundo dados de uma pesquisa realizada pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, os furtos por envolver menos riscos são os preferidos dos bandidos. Ao todo, foram mais de 27 mil casos em 2024, um aumento de 11,7% se comparado a 2023. Entre os modelos mais vendidos pelos criminosos estão motos de baixa cilindrada que contêm peças mais fáceis de serem revendidas no mercado ilegal. Primeiro, a atenção maior à questão do furto. E essa atenção maior passa por parte das prefeituras também, né? Para que possa criar locais seguros onde as motos possam estacionar, né? Eu acho que é um dos caminhos. As operações de inteligência também da Polícia Civil e Militar podem ser intensificadas, né? Principalmente com o uso das tecnologias recentes. Eu acho que esse é um caminho razoável. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado informou que intensificou as ações de combate aos roubos e furtos de motocicletas, com foco nas investigações em lojas de peças automotivas e desmanches clandestinos. Eu acho que a cidade precisa mesmo de mais segurança, tanto para roubos e furtos quanto para esses outros tipos de crimes também.
A polícia do Rio de Janeiro tenta identificar a pessoa que gravou um adolescente colocando fogo em um morador em situação de rua em Jacarepaguá, na zona oeste da cidade. O adolescente de 17 anos foi apreendido. As imagens são fortes. Nelas, o adolescente aparece com 2 artefatos que, segundo a polícia, são coquetéis Molotov. Ele acende um e, em seguida, o outro. Depois, lança contra um homem em situação de rua que dormia na calçada. O crime foi transmitido ao vivo por meio da plataforma Discord na última terça-feira. Com a ajuda de um familiar que reconheceu o adolescente nas imagens, ele foi detido por tentativa de homicídio triplamente qualificado e associação criminosa, além de apologia ao nazismo. Os policiais ainda apreenderam uma luva, uma touca e uma máscara que podem ter sido usadas durante o crime, além de um celular com conteúdo de pornografia infantil. Por isso, o adolescente, que tem 17 anos, também foi autuado em flagrante por ato infracional análogo ao crime de armazenamento de conteúdo pornográfico infantil. A vítima, de 46 anos, sofreu queimaduras e está internada em estado estável. Hoje à tarde, a polícia prendeu o homem que gravou o vídeo. Agora tenta identificar as 122 pessoas que assistiram à transmissão pela internet. A gente detectou que ele, juntamente ao menor que teria ateado fogo no morador de rua e outros elementos ainda não identificados, eles teriam arquitetado, planejado, demarcado hora, dia e local para fazer esse crime bárbaro. Ele participa ativamente de chats, servidores do Discord, onde ele promove a automutilação, sobretudo de menores. Em nota, a plataforma Discord afirmou que tem uma política de tolerância zero para discurso de ódio e violência e que reportou o incidente às autoridades. Disse ainda que baniu as contas envolvidas e encerrou o servidor. Está cooperando com as autoridades na investigação desse caso. Estamos de volta para falar de previsão do tempo com o nosso Igor Silveira. Igor, essa semana deve ter sido, acho que a mais quente do ano, né? Eu, pelo menos, morri de calor no Rio de Janeiro, então nem se fala. Muita chuva também em algumas regiões do país. O que podemos esperar para o fim de semana, Igor? Vamos lá, a semana foi quente, batemos alguns recordes de dia mais quente do ano. E essa semana também, o fim de semana vai ser quente, mas tem previsão de chuva. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Olha, em todo o Brasil, as temperaturas elas continuam ainda acima dos 30 graus, como a gente observa aqui no mapa. Mas tem bastante instabilidade espalhada e previsão de chuva em algumas regiões. São Paulo, por exemplo, já saiu da rota da onda de calor. Agora, com a chegada de uma frente fria, o que muda é que nós teremos mais chuvas. E aí sai aquela sensação de calorão, aquele tempo muito abafado. As máximas ficam na casa dos 30 graus, só que são esperados 19 milímetros de chuva amanhã. No domingo, a mesma temperatura, chove um pouco menos. Na segunda-feira, 32 graus de máxima e na terça, 31 graus. No Rio de Janeiro, a mesma coisa. A temperatura cai um pouco, só que mesmo assim continua quente. A praia está garantida, então não esqueça de usar o protetor solar. Máxima chegando na casa dos 36 graus amanhã, 35 no domingo, 36 na segunda-feira e na terça-feira esquenta bastante, vai para casa dos 37 graus. No Nordeste, o tempo continua abafado, ensolarado em todo o interior, mas tem previsão de chuva em pontos do litoral no período da tarde. Na região Norte e no Centro-Oeste, tempo quente, abafado, mas com bastante nebulosidade, com previsão de chuva também no período da tarde. No sul do país, a chuva permanece. No Paraná e em Santa Catarina, durante todo o fim de semana, mas no Rio Grande do Sul, o sol aparece e esquenta bastante. Por lá, gente, a partir de amanhã, uma nova onda de calor começa novamente. Olha, a temperatura deve oscilar entre 32 e 34 graus. Agora, na terça-feira, os termômetros por lá podem alcançar os 38 graus. Esquenta bastante na próxima semana no sul do país. Bom fim de semana para todo mundo. Amanda, Augusto. É um forninho em todo lugar, né? Exatamente. Obrigado, Igor. Bom final de semana para você. 94 brasileiros que viviam ilegalmente nos Estados Unidos, entre eles idosos e crianças, desembarcaram hoje em Fortaleza e também em Confins, na Grande Belo Horizonte. Este é o terceiro voo com repatriados da era Trump.
O avião fretado pelo governo norte-americano transportou 94 brasileiros até Fortaleza. O voo chegou no final da manhã e 13 pessoas desembarcaram na capital cearense. 2 tinham mandados de prisão e foram presas pela Polícia Federal. É um mandado de prisão do estado do Paraná e o outro mandado de prisão da Justiça Federal do estado de Minas Gerais. Um deles é pelo crime de roubo e o outro por arregimentar e levar cidadãos a outros países. 81 pessoas seguiram viagem até o aeroporto de Confins, na Grande BH, em um avião da Força Aérea Brasileira. No desembarque, alguns deportados esconderam o rosto. Essa mulher voltou com o filho pequeno e deixou o marido nos Estados Unidos. Rian viveu ilegalmente por quase 5 anos e reclamou do tratamento no voo de volta. A gente veio algemado, sem comida, sem água, trataram a gente super mal. A gente pediu para a gente poder ir no banheiro, não deixaram a gente ir no banheiro, não deixaram a gente fazer muitas coisas. Emocionado, este homem fez um desabafo sobre as condições da prisão nos Estados Unidos. E essa emoção desse momento, tá vendo o senhor com lágrimas nos olhos aí? Não tem coisa que explica, porque aqueles campos de concentração que estão fazendo com a gente lá, aquilo é um Auschwitz moderna. Por enquanto não estão podendo matar, daqui a pouco vão começar a matar, começa aos poucos. Foi assim que Hitler começou. Esse é o terceiro grupo que retorna ao país depois da posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no mês passado. Até agora, 199 brasileiros foram repatriados. Em Confins, os deportados foram recebidos pelo secretário nacional de Proteção e Defesa dos Direitos Humanos. Aqui nós não vamos admitir nenhum tipo de violação aos direitos humanos dessas pessoas. Então a gente tem respeitado a política migratória estadunidense, entretanto, uma vez chegando no Estado brasileiro, as garantias constitucionais dos brasileiros serão preservadas e garantidas. O Ministério dos Direitos Humanos disponibilizou canais para que os repatriados entrassem em contato com familiares. Foram repassadas ainda orientações sobre serviços de saúde e assistência social. Aqui está muito bem, mas lá ninguém trata você bem, lá é muito difícil. Trata de qualquer forma, nós parecemos tratado como terrorista. Eu aconselho as pessoas que queiram um sonho americano, esquece, porque vai ser daqui para frente disso para pior. Num evento em Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, o presidente Lula destacou a melhora na economia do país, mas voltou a falar da preocupação com a alta dos preços dos alimentos. O presidente participou hoje em Itaguaí da assinatura do contrato de concessão do Portuário de Minério de Ferro, o ITG-02, e recebeu do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, um martelo representando o leilão realizado em dezembro do ano passado. O terminal foi arrematado pela empresa Cedro Participações por 3 bilhões e 600 milhões de reais. O valor da concessão é o maior já visto em leilões do setor. A expectativa é de que, com essa privatização, o local movimente 20 milhões de toneladas por ano de sólidos minerais, impulsionando a produção portuária em 1/3. O Porto de Itaguaí é um dos grandes exportadores de minério de ferro do Brasil. Com essa concessão, passará a ter 4 terminais. Outros 3 já foram privatizados. Esse é o maior leilão da história da portuária do Brasil. Investimentos no primeiro momento de 3,6 bilhões de reais, que ao longo dos anos vai chegar a quase 10 bilhões de reais de investimentos. Infelizmente, o governo anterior praticamente acabou com a indústria naval brasileira. O presidente Lula está retomando o maior investimento da história em navegação do Brasil. Em 4 anos do presidente Lula, serão mais de 40 bilhões de investimentos na indústria naval do Brasil. Durante o discurso, Lula destacou que a economia do país superou as expectativas e vem crescendo nos últimos 2 anos. Segundo a última prévia do PIB divulgada pelo Banco Central, o Produto Interno Bruto do Brasil fechou 2024 com um crescimento de 3,8%. Lula também voltou a falar sobre a alta dos alimentos. A gente quer comer bem. A gente quer comer carne, quem gosta. A gente quer comer frango, quem gosta. A gente quer comer peixe. Por isso eu tenho uma obsessão de fazer o alimento barato, para que vocês possam comprar.
O presidente também defendeu investimentos na área de educação e falou sobre o programa Pé de Meia, uma poupança destinada a alunos carentes matriculados no ensino médio. A gente não vai permitir que um jovem, uma jovem, uma menina ou menino com 14, 15, 16 anos desista da escola para poder trabalhar para comer. O Estado brasileiro vai ter que cuidar, porque se a gente não cuidar agora na escola, a gente vai ter que cuidar da cadeia depois, vai ter que cuidar quando ele tiver ganho pelo crime organizado. O presidente falou sobre a cirurgia recente que fez na região da cabeça, em outubro do ano passado, após sofrer uma queda no Palácio da Alvorada. Lula garantiu que está totalmente recuperado. Se alguém pensava, como o aloprado, que fez um plano para me matar, se alguém pensava que eu ia parar de fazer política por causa da cabeça, eu quero dizer, se prepare que o Lulinha está melhor aos 79 do que quando ele tinha 50. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, firmou hoje um acordo de cooperação técnica com o Ministério da Defesa para apoiar a revitalização e restauração do Monumento Nacional aos Mortos na Segunda Guerra Mundial, também conhecido como Monumento aos Pracinhas. Esse marco histórico fica no aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Pois é, e hoje são comemorados os 80 anos da tomada de Monte Castelo pelos combatentes da Força Expedicionária Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. Inaugurado em 5 de agosto de 1960, o monumento começou a apresentar problemas de conservação no início dos anos 70 e recebeu a primeira reforma em 1972. Mas a última só foi realizada 29 anos depois, em 2001. Atualmente, as estruturas encontram-se deterioradas e com risco de colapsar. O evento de anúncio da parceria contou com a presença do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e do presidente do BNDES, Aloísio Mercadante. O projeto de restauração será executado em 3 etapas, com um valor total estimado em mais de 58 milhões de reais. O projeto visa a atração de mais visitantes, com acessibilidade também para pessoas com deficiência e ao aumento da segurança para militares e visitantes. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o governo vai editar uma medida provisória para liberar crédito extraordinário de cerca de 4 bilhões de reais para o Plano Safra. A decisão ocorre após críticas do setor agropecuário por conta da suspensão de financiamentos agrícolas pelo Tesouro Nacional. A justificativa foi que, sem aprovação do orçamento de 2025, não há recursos para equalizar as taxas de juros. O orçamento deste ano deveria ter sido aprovado até dezembro do ano passado pelo Congresso. A suspensão da linha de crédito ocorreria no momento em que os agricultores estão colhendo a primeira safra de soja e arroz e plantando a segunda safra de milho. A Frente Parlamentar da Agropecuária lamentou a suspensão. Diante da pressão, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou o envio de uma medida provisória para reforçar o orçamento do programa. Segundo ele, a decisão atende determinação do presidente Lula, que demandou uma solução imediata. A MP deve garantir que os financiamentos continuem disponíveis aos agricultores já na próxima semana. Em virtude de uma determinação do presidente da República, nós estamos editando uma medida provisória abrindo crédito extraordinário para atender as linhas de crédito do Plano Safra. Mas é preciso fazer uma observação com muita cautela. Apesar de ser um crédito extraordinário, o governo está anunciando que ele estará dentro dos limites do arcabouço fiscal. Portanto, é como se tivesse sido aprovado dentro do orçamento com os limites do arcabouço fiscal. O Supremo Tribunal Federal entendeu que as guardas municipais podem fazer policiamento urbano ostensivo e até realizar prisões em flagrante. A decisão permite que as prefeituras criem leis para ampliar a atuação das forças municipais. Contudo, as normas devem respeitar os limites das atribuições das polícias civil e militar. E depois do aval do STF, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, diz que pretende mudar o nome da Guarda Civil Metropolitana para Polícia Metropolitana. Nunes classificou a decisão do Supremo como uma, abre aspas, pancada contra a criminalidade, fecha aspas.
O ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão da plataforma Rumble no Brasil. A suspensão do Rumble acontece, segundo o ministro, pelo descumprimento de decisões judiciais e pela não indicação de um representante legal no Brasil no prazo de 48 horas. Trechos de novos vídeos da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid mostram que o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro afirma que ele modificou uma minuta de um decreto para uma tentativa de golpe. Mauro Cid disse ainda que foi sondado por aliados de Bolsonaro sobre o conteúdo da delação. Bem, direto de Brasília, o repórter Marcos Amoroso traz todos os detalhes para a gente. Boa noite para você, Amoroso. Olá, boa noite, Augusto, Amanda e a todos que nos acompanham. Esses vídeos que a gente vai mostrar hoje são de depoimentos que Cid prestou à Polícia Federal. Em um deles, Cid cita que Bolsonaro ficou emocionalmente frustrado com a derrota nas eleições em 2022 e queria manter os seus apoiadores nas ruas, nas portas dos quartéis. Isso porque Bolsonaro se apoiava no clamor popular e apostava também na comprovação de uma fraude nas urnas para poder reverter o resultado eleitoral. Hoje, o ex-presidente Bolsonaro participou de um evento do PL aqui em Brasília e falou com a imprensa. Aos jornalistas, Bolsonaro voltou a dizer que as acusações contra ele não possuem nenhuma prova e, mais uma vez, fez ataques ao sistema eleitoral brasileiro sem apresentar nenhuma prova. Os novos vídeos da delação premiada revelam ainda que Cid conversava ali com o ex-presidente e ele apontou que o ex-presidente fez alterações na minuta do golpe. E ainda, Cid diz que recebeu pressão de apoiadores, de pessoas próximas de Bolsonaro para poder falar o que ele havia revelado nas investigações à Polícia Federal e à Justiça. Mais detalhes agora na reportagem. Os vídeos da delação de Mauro Cid revelam que Jair Bolsonaro convocou os comandantes das Forças Armadas para discutir um possível golpe de Estado em dezembro de 2022. Segundo Cid, dias antes, Bolsonaro recebeu uma minuta do decreto golpista. O documento citava abusos do judiciário e previa a prisão dos ministros do STF, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, e do então presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O ex-ajudante de ordens aponta que Bolsonaro modificou a minuta golpista, mantendo apenas a prisão de Moraes e a convocação de novas eleições. O presidente, ele corrigiu o documento. Ele falou assim, não vai prender ninguém, só vai prender Alexandre de Moraes e fazer outra eleição. Não mostrou o documento todo, ele só mostrou os considerandos. Sem dar a ciência do que seria o ato final. Sem dar ciência. Mas ele queria pressionar as Forças Armadas para ver o que estavam achando da conjuntura. Segundo Cid, o único apoiador do plano entre os chefes das três forças foi o ex-comandante da Marinha, almirante Almir Garnier. O então comandante da Aeronáutica, brigadeiro Carlos Batista Júnior, rejeitou a ideia. E o do Exército, general Freire Gomes, teve uma postura mais moderada e alertou para o impacto do que estava sendo tramado. O general falou, tudo que acontecer aqui vai ser um regime autoritário durante os próximos 20, 30 anos. O senhor manda fazer uma eleição, o senhor ganha a eleição, a força e aí? E a comunidade internacional? E o Congresso? Como é que vai ser? E em 26, quando o senhor sair? Vai acabar? Ou você vai estar preso no outro dia? Cid relatou a existência de um grupo que resistia à transição de governo, incluindo Eduardo Bolsonaro, Magno Malta, Onyx Lorenzoni, Gilson Machado e o general Mário Fernandes, este último atuando ativamente para convencer militares a apoiar o golpe. O ex-ajudante de ordens afirmou que Michele Bolsonaro fazia parte deste núcleo mais radical. A ex-primeira-dama teria entrado em pânico com a mudança da família no final de 2022. E a própria primeira-dama, né, mas aí é muito mais desespero de mulher, né, que quando ela viu a mudança dela sair, ela quase que pirou, né, pânico. E aí, o que ela falou? Ela falava pra gente fazer uma coisa, tinha que fazer uma coisa. Isso lá no final do... Já no final, já dezembro. No final. Hoje, Michele Bolsonaro disse estar tranquila com a denúncia enviada pelo Ministério Público e comentou a delação de Mauro Cid. Isso aí é momento de perturbação mental. Estamos confiando em Deus, a verdade prevalecerá sempre.
não temos o que temer. Os depoimentos de Mauro Cid revelam detalhes de outros inquéritos, como o das joias sauditas. Cid afirmou que Bolsonaro vinha reclamando dos custos com multas e processos judiciais. Por isso, pediu que fossem levantados os valores de presentes recebidos durante a presidência para tentar vendê-los. Me mandou uma relação dos relógios, não sei se tinham 10 ou 20, a gente viu qual relógio que poderia ser quantificado, qual podia realmente ter algum valor, né? E nesse relógio que estava nessa relação, o Rolex estava entre eles. Ele disse ainda que depois de recomprar alguns itens, entregou o dinheiro para Bolsonaro. Pelo valor de $15 mil. Cerca de $15 mil. Mas foi por aí, foi entre 15 e 18 mil dólares. Mauro Cid também afirmou que foi pressionado pelo general Braga Neto e o advogado Fábio Weingarten para revelar informações sobre seus primeiros depoimentos na delação premiada. Basicamente, isso aconteceu logo depois da minha soltura, quando eu fiz a colaboração naquele período, né, onde não só ele, como outros intermediários tentaram saber o que eu tinha falado. Isso faziam contato com meu pai, tentavam ver o que eu tinha, se realmente eu tinha colaborado, porque a imprensa estava falando muita coisa, ele não era oficial. Em sua delação, Mauro Cid disse ainda que trataria o presidente Lula da mesma forma que tratou o ex-presidente Bolsonaro. Isso por conta de hierarquia militar. Por exemplo, se eu fosse, eu digo eu que fiquei 4 anos presidente, se eu fosse designado para ser agente de ordem do Lula, eu ia tratar o Lula igual eu tratei o presidente. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou para tornar réu Leonardo Rodrigues de Jesus, conhecido como Léo Índio, por participar dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Léo Índio é primo dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele é acusado de participar da invasão aos prédios da Praça dos Três Poderes. E a primeira turma começou a analisar a denúncia da Procuradoria-Geral da República hoje. O julgamento acontece em plenário virtual, onde os ministros votam por sistema eletrônico, sem debate, até o dia 28 deste mês. A Justiça Eleitoral de São Paulo tornou o influenciador digital e empresário Pablo Marçal inelegível por 8 anos. A repórter Estela Freitas tem as informações ao vivo. Oi, Estela, boa noite. A gente sabe que essa é uma condenação em primeira instância, ainda cabe recurso, mas é uma das muitas acusações às quais o Pablo Marçal responde pelo seu comportamento na eleição do ano passado aqui à Prefeitura de São Paulo. Oi, Amanda, uma boa noite novamente a todos. Exatamente, segundo o juiz Antônio Maria Zors, da primeira zona eleitoral da capital, a decisão se refere a 2 ações movidas pelo PSOL e pelo PSB sobre um vídeo publicado por Pablo Marçal, dizendo que venderia o seu apoio a candidatos a vereador de direita em troca de doações para sua campanha no valor de R$5 mil por meio de Pix. Ele foi condenado por abuso de poder político e econômico, uso indevido de meios de comunicação social e captação ilícita para a campanha eleitoral de 2024 à Prefeitura de São Paulo. Por meio de nota, Pablo Marçal disse que não há doações ilícitas e que vai entrar com recurso no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Amanda, Augusto. Obrigado, Estela. O policial militar aposentado que matou um homem no metrô de São Paulo teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Novas imagens de dentro do metrô mostram a briga. Segundo a Polícia Militar, a briga teria começado dentro do vagão e depois, já na plataforma, os dois partiram para uma luta corporal. Eduardo Rodrigues Machado, de 20 anos, e o policial militar reformado Enéas da Silva, de 57, brigaram com chutes e socos. Depois de Eduardo derrubar o PM, ele reage e atira. Eduardo é atingido na perna e na cabeça. Ele foi socorrido, mas faleceu na madrugada. O policial foi detido pela polícia do próprio metrô e, na sequência, encaminhado para um presídio na zona norte da capital. Depois de passar por audiência de custódia nesta tarde de hoje, a prisão, que era em flagrante por homicídio, foi convertida em preventiva. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, uma mulher se tornou uma verdadeira heroína. Ela salvou um cãozinho usando apenas uma caixa de papelão. As imagens são impressionantes. Ainda não se sabe como, mas esse cachorrinho foi parar do lado de fora da janela de um apartamento. E para não despencar do prédio, ele se equilibra. A moradora do andar de baixo, ao ver a situação desesperadora,
usa uma caixa de papelão para fazer o resgate. Moradores do condomínio acompanham a cena com angústia. Pouco tempo depois, o cachorro perde as forças e cai dentro da caixa de papelão. Momentos tensos, mas com um final feliz e cheio de alívio. Maravilhosa ela, né? O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Um bom final de semana também. Uma ótima noite.